Opa, boa noite. Mais um vídeo aí que vai sair quentinho pra vocês aí. Hoje eu quero falar sobre freio, tá certo? Num dia muito bom, mas ao mesmo tempo um pouco diferente, porque a preocupação é grande com esse negócio desse coronavírus aí, tá preocupando muita gente, né? Mas vamos pedir a Deus, Deus quiser vai abençoar e vai estar dando um jeito aí de livrar o pessoal aí dessa doença terrível aí. Eu até pensei em fazer menos vídeo, alguma coisa e tal, mas o pessoal que fica em casa aí, fica esperando o vídeo aí, eu sei disso. E é uma coisa diferente pra ver, porque hoje é só coronavírus, e daí você ficar bem informado aí sobre uma coisa que não é o coronavírus, é mais interessante às vezes para dar uma relaxada, né? Então vamos lá pro vídeo. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo mais para freio, porque freio é um item super importante no carro e eu quero continuar essa parte de suspensão, freio, para depois eu passar para coisa mais técnica um pouco. Eu falei de correia dentada, que era uma urgência maior, e suspensão, que nas nossas estradas hoje infelizmente não tem assim uma boa direção, não vou nem falar governamental, mas talvez até estadual, mas isso é uma outra história. Vamos lá. Gente, ó, freio. O que é freio? Freio, existe 3 tipos de freio. Tem o freio de estacionamento, o famoso freio de mão. Tem o freio normal, que é o freio do pedal lá, do meio entre o pedal da embreagem e do acelerador. Nos carros automáticos é só um lá no meio, o acelerador e o pedal de freio. E tem o freio ABS, né? Então, muita gente me pergunta, às vezes aí eu vou ser um pouco cauteloso, falando mais compassado um pouco, vocês estão percebendo aí. Porque eu quero que vocês entendam direitinho as diferenças desses freios aí. Mandar uma boa noite para o pessoal lá de Frutal. Tá sempre mandando as perguntas. Sérgio, eu quero falar para você que depois eu vou falar sobre câmbio automático. É porque tem muita gente perguntando sobre isso, troca de óleo e como é que funciona, defeitos aí. Mas eu preciso fazer uma coisa completa para que todo mundo veja e responda ao mesmo tempo aí. Fica mais prático até para mim, não é para vocês não, tá bom? Eu não esqueci não. Vou falar sobre câmbio automático, tá bom? Boa noite aí. Obrigado. Deixa eu te falar uma outra coisa. Hoje o freio de mão, ele funciona só nas rodas traseiras. Não tem o freio de mão na roda dianteira, através de cabo. E nos carros mais modernos, ele é hidráulico e elétrico, né? Porque ele é impulsionado por um cilindro hidráulico e tem um motorzinho que impulsiona lá. Então fica sendo hidráulico e elétrico ao mesmo tempo. Não é mesmo? Aí o pessoal que conhece aí da área da mecânica sabe mais ou menos o que eu estou falando. Então o que acontece? Quando você vai puxar um freio de mão, eu estou falando isso para o cliente, tá? Porque às vezes rebenta o cabo do freio de mão, o freio de mão não segura, então nós temos muita situação. Vamos começar no freio de mão. Quando você vai parar o carro num declive bem acentuado, ou seja, uma descida maior, mais forte, o que acontece? Você tem que puxar o freio de mão com a maior veemência, com um pouco mais de força, né? Tipo assim, puxar ele mais um pouquinho. Mas tem gente que para o carro talvez numa rua plana e dá aquela puxada forte no freio de mão. Não há necessidade para isso. O freio de estacionamento, o próprio nome diz, é para você evitar de deixar o carro engatado, que se sofrer uma pancada ali, um acidente, qualquer coisa, provavelmente não é todos os carros, mas às vezes acontece alguma coisa no câmbio. Então por isso existe o freio de estacionamento, para que você freie o carro sem um risco de estar deixando ele engatado. Se bem que eu, nos meus carros, normalmente eu deixo engatado e com freio de mão puxado, é uma segurança maior. Que já que ele está freado, na hora que bater o impacto vai ser menor naquele câmbio que está engatado ali. Então o conselho é, deixa engatado, se possível, freio de mão puxado. Beleza? Porque os carros automáticos já ficam no P lá, mesmo com freio de mão puxado. Se o carro der uma pancada ali, o freio de mão ajuda a proteger o próprio câmbio. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que vocês pegaram isso aí legal, vocês são inteligentes. Deixa eu te falar outra coisa. O freio de estacionamento tem uma outra diferença aí que eu quero falar sobre isso aí, que eu já vi muitos casos acontecer. Talvez o pessoal aí que é reparador, que é mecânico, já viu também em algumas lojas acontecer, e o cliente às vezes não tem essa informação. Na sexta-feira, mais final de semana, às vezes a pessoa vai viajar no sábado e manda o carro para o lavador na quinta ou na sexta, para manutenção, para ficar limpinho. Eu acho interessante e tem mesmo que fazer isso. Mas quando você lava o veículo geral e molha ali as lonas traseiras, a maioria dos freios de mão é através de lonas traseiras, sapatos de freios.
Então o que que acontece? Você deixa, pega ele lá no lavador, leva para sua casa, coloca na garagem. E automaticamente você puxa esse freio de mão. É costume, é lógico, todo mundo puxa o freio de mão. Só que você puxa ele e as lonas estão molhadas. Aí no outro dia, que você for entrar no carro para sair, você vai soltar o freio de mão e essa roda não vai soltar. Ou mesmo quando você chega com o carro, você anda na chuva com ele, acontece a mesma coisa. Por que isso acontece? A lona incha, as lonas de freio incha. Além do que você puxou, ela vai prender mais. Aí mesmo você soltando o freio de mão, ela vai colar nas campanas do freio traseiro e o freio não solta de jeito nenhum. Acaso de você ter que ir lá na garagem do cliente lá, dar pancada com marreta, aquecer a campana com maçarico para poder dar uma aquecida nela para a lona soltar, porque não consegue tirar a roda com a campana, não consegue tirar, soltar o freio porque o regulador fica no máximo ali todo tensionado e na maioria desses carros novos não tem regulagem ali por dentro da roda, ali por trás no espelho, então o seu carro fica com o freio travado. Às vezes a hora que você consegue soltar, dá um estalo, parece que está quebrando tudo, mas não é, o freio de mão estava preso ali. Então se você lava esse veículo, se você anda na chuva, chegou de viagem com o carro todo molhado, põe ele na garagem, puxa menos o freio de mão. Seria interessante até não puxar o freio de mão, mas se você puxar ele menos e deixar ele engrenado, o risco de ele inchar a lona e prender a roda é muito pequeno. Então fica a dica aí para o pessoal entender sobre o freio de mão. É interessante isso aí porque às vezes acontece você chegar num supermercado fora, ou num hospital, você para lá no estacionamento, você puxa o freio de mão, o carro andou na chuva, na hora que você for embora, talvez posa ou fica lá 5, 6 horas parado, esse carro não vai andar, vai ficar travado. Já vi acontecer inúmeras vezes, então é uma dica aí para o cliente ficar esperto nessa área aí também. Então vamos lá, vamos falar sobre o freio convencional. O freio convencional é o seguinte, acontece muito e é importante a gente estar sempre frisando isso aí, de que você relar o pé no freio. Eu falei sobre isso quando eu estava falando de pneu no outro vídeo anterior que eu fiz aí. Aí se você rela o pé no freio, o que vai acontecer? O freio tende a vibrar na sua mão ali, a direção. Ele vibra todo ali como se fosse um balanceamento. E não é balanceamento, é disco de freio empenado. Então quando você for lá na sua oficina, que você estiver relando o pé no freio, você vai não fazer uma parada brusca, mas que a tendência é diminuir a velocidade para chegar numa esquina ou num posto de combustível viajando, que a sua direção começar a vibrar, tem certeza para você que você está com problema nos discos de freio dianteiro e pastilha. Não adianta só trocar as pastilhas não, tem que trocar os discos. As caminhonetes vai dar muito esse tipo de problema aí, porque ela anda no asfalto e às vezes depois pega a estrada de terra, passa na poça d'água, e o espelho lá, o disco está quente, e vai acontecer? Esse disco vai empenar. Aí a hora que ele relar o pé no freio, a hora que ele secar, ele cria uma vibração grande ali no condutor, ali na direção. Então é importante, se vier a acontecer e se tiver bem acentuado, ou seja, bem grave a situação, a única solução é trocar os discos dianteiros e as pastilhas. Existe uma outra reparação, é que nem sempre dá certo, mas se tiver condições de fazer, é você arrumar um torneiro especialista e dar uma torneada ali e tentar tirar aquela deformação. Mas é tão mínimo que às vezes ele não vai conseguir. E a gente tem que ficar ligado aí na espessura do disco também. Se você tirar muito no disco, ele fica muito fino, a tendência é ele quebrar. Então existe um limite aí para estar passando o disco no torno aí. Então o conveniente é o reparador lá, o mecânico, dar uma olhada certinho, se possível trocar esses discos e as pastilhas. Uma outra coisa importante de freio, que eu quero deixar bem frisado isso aí, você que é cliente que tem seu carro, é a troca de fluido de freio. O fluido de freio, ele tem data de validade. Então eu vou resumir para você, não precisa você ser um técnico experiente, você vai entender o que eu vou dizer aqui. Quando você está fazendo uma revisão nos freios, normalmente troca-se pastilha, lona, arruma freio de mão, faz tudo certinho, direitinho, muito bem, parabéns. Só que esquece de trocar muitas vezes o fluido de freio. O óleo de freio ele vence com 1 ano, é o máximo a validade dele ali. Porque mesmo se não tiver absorção de água, que muita gente fala, lavou lá no posto, entrou água ali no reservatório de óleo de freio, não é bem por aí não. A própria umidade do ar contamina o óleo de freio. Aí ele contamina o óleo de freio, o que vai acontecer? Ele para de proteger as borrachas do cilindro lá da roda dianteira, da roda traseira, que o óleo vai em todas as rodas. Para de proteger as borrachas ali do cilindro mestre, que é o cilindro mestre, é o principal na frente lá, começa a corroer, porque esse óleo é tão especial, ele tem que ser tão perfeito, porque ele não, é um óleo que trabalha em contato com borracha e não cozinha as borrachas.
não derrete as borrachas. Ele só vai fazer isso se ele contaminar, perder a propriedade dele. Eu não vou falar aqui o que vai no óleo de freio, a propriedade que tem, mas eu estou falando aqui do jeito simples para que todo mundo entenda. O óleo de freio tem que ser trocado, se possível, uma vez por ano. É o correto, é o máximo que ele aguenta ali. Porque senão ele estraga cilindro de freio, estraga cilindro da roda, estraga aqueles canduítes de freio dianteiro que são flexíveis, que são móveis, para porque você esterça o carro, então tem que acompanhar o movimento. Então o flexível de freio é uma borracha, tipo lonada, e o óleo passa ali dentro. Também cozinha aquilo ali, então a hora que você dá uma freada brusca, pode ser que ele estoure, você fique sem freio, tá certo? Estraga o hidrovac, se o cilindro mestre, que é o principal, se ele começar a vazar óleo, estragar aquele reparo, ele vai para dentro do hidrovac, que é o que faz o seu freio ficar macio ali. E aí ele suga aquele óleo para dentro do hidrovac, e o hidrovac tem uma sucção de ar pelo motor. Aí esse óleo que vai para o hidrovac, além do motor sugar o ar, suga esse óleo que está dentro do hidrovac para dentro do seu motor. Entendeu aí, ó, o tamanho da coisa? Entendeu? Então, por que esses vídeos é importante? Eu pensei muito para fazer eles por isso, porque ele é esclarecedor. Então, quando chega numa oficina, que o mecânico falar para você que tem que fazer uma revisão no freio, mesmo que você não faça, você tem que saber o que é o correto do freio. Porque se você tiver um flexível de freio detonado de um lado, ou seja, estragado, na hora que você pisa no freio, a tendência é ele puxar para aquele lado, você perde o controle da direção, tá certo? Então, o freio, a importância dele é grandiosa num veículo em alta velocidade.